sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, espero que vocês tenham tido um Natal, assim, excelente, um Natal de muita paz, de muita luz no seu real sentido. E que 2020 venha ser um ano de muitas conquistas, de grandes realizações, enfim, um ano de sucesso. E que vocês consigam, de fato, concretizar tudo aquilo que vocês se propuserem a fazer. Então, que seja um ano no qual a gente faça dar certo até dar certo. Se 2019 foi mais um ano fundado quase que na vontade de nada do Schopenhauer, que 2020 a gente venha estruturados de fato na vontade de potência, tal como nos expõe Nietzsche, e que a gente de fato consiga focar e expandir em tudo aquilo que a gente se propuser a fazer. Então, que seja um ano de grandes conquistas, de grandes realizações, que a gente consiga de fato almejar, alcançar tudo aquilo que a gente se propuser. Dicas para 2020. Não se esqueçam. Vamos beber água, manter sempre hidratado, carinho no doguinho, que é importante, e acima de tudo, muito mais empatia, porque a sociedade precisa muito nesses momentos conturbados pelos quais nós estamos passando. Então, bom, como esse não é um vídeo de resoluções de ano novo, já fizemos isso de maneira muito sutil. Vamos para o que realmente nos interessa aqui, que a gente falar um pouco sobre filosofia. E hoje a gente fala sobre os filósofos pré-socráticos, os filósofos da natureza, aqueles primeiros pensadores que se propuseram a desvincular do pensamento mítico para o pensamento filosófico. Então nós estamos fazendo aquela transição do senso comum, do mítico, a gente chegar nesse pensamento que ele é muito mais filosófico, ele é um pensamento muito mais racional. Para isso, qual que foi a ideia que une todos esses pensadores, que eles seguem estruturados numa ideia inicial do Tales? Aquele Tales, lá da matemática, Tales de Mileto, que para nós ele tem um papel essencial, que vai ser desse pontapé inicial, nesse momento que é o marco da filosofia, que é o momento que a gente começa a ter esse desenvolvimento filosófico de fato. Nós temos alguns pensadores que vão fazer todo esse processo, toda essa caminhada, que são os chamados pré-socráticos ou os filósofos da natureza, mas nós temos alguns que são mais enfáticos, que eles são mais relevantes, não que os outros não sejam, mas são esses que vão ter uma incidência maior e a gente precisa dar uma atenção, ter um olhar um pouco mais atento em relação a eles. E eles têm um ponto em comum, que cada um deles vai buscar entender a sua arché. O que é arché? Arché é esse elemento, esse objeto que vai dar origem a todas as coisas que nós conhecemos, o universo. E diante disso a gente vai buscar entender o que acontece ao nosso redor, o que acontece no meio no qual nós estamos inseridos, e a gente não vai ficar mais preso naquela questão do senso comum, naquela questão mitológica de que as coisas aconteciam, de que as coisas existiam e foram surgindo em decorrência da vontade das divindades, da vontade dos deuses. Agora a gente busca uma explicação mais racional para entender como que as coisas foram se formando no decorrer do tempo. Então a gente começa a falar do Tales. O Tales traz para nós como seu elemento originário a água, então ele acreditava que tudo era formado, tudo era consistente diante desse elemento e todas as outras coisas sucederiam à água, a esse elemento que daria origem a todas as coisas que existem ao nosso redor. Na sequência, nós temos Anaximenes, ele que fala que o ar é Deus. Então, para ele, tudo que dá origem ao que nós conhecemos no nosso cotidiano tem por fundamento o ar. Uma curiosidade sobre esse elemento do ar é que inicialmente nós temos, por hábito, já é uma crença, não uma crença, mas é senso comum da nossa sociedade. Quando alguém que está próximo a nós fala e espirra, nós falamos para essa pessoa saúde. Tudo isso tem origem nesse elemento lá do Anaximenes,
o ar, porque ele acreditava que quando ele não, todas as pessoas daquela época acreditavam que quando nós espirrávamos, a nossa alma deixaria o nosso corpo. Então era uma forma de, falando saúde ou outros elementos pontuais semelhantes naquela época, era uma forma de dar uma segurada nessa alma e falar assim, opa, não vou agora. Então seria isso, porque a nossa alma ela seria composta de ar, como o ar é esse elemento do Anaximenes, então tem-se essa crença, essa decorrência do senso comum de que tudo seria formado pelo ar. Na sequência, nós temos outro filósofo matemático, Pitágoras. Ele acreditava que tudo era formado por números. Então, tudo que acontece no nosso cotidiano, tudo que nós vivenciamos, tem por fundamento a questão numérica. Logo depois, nós temos um dos que eu considero um dos mais interessantes, na minha perspectiva, claro, que é o Heráclito de Éfeso. O Heráclito, ele acreditava que o elemento que formava todas as coisas era o fogo. O fogo por quê? Porque o fogo traz essa questão da fluidez, da transformação. É dele aquela frase clássica de que não é possível entrarmos duas vezes no mesmo rio, pois quando emergimos as águas não são mais as mesmas. E essa perspectiva do Heráclito sobre a Arché, na qual ele traz o fogo como esse elemento, é muito interessante porque ela faz um contraponto com um sociólogo já mais contemporâneo, que é o Bauman, que acredita nessa questão da liquidez. Então, para o Heráclito tinha essa questão da transformação, de tudo não ter essa permanência, essa exatidão, que nós passamos por transformações a todo período. E por fim nós temos o Empédocles. O Empédocles ele vai um pouco na contramão de todos esses filósofos pré-socráticos, porque todos eles trouxeram um único elemento como formador do universo, das coisas que nós conhecemos. O Empédocles, ele acredita que a origem de todas as coisas está na reunião dos 4 elementos básicos: água, ar, fogo e terra. Então ele acreditava que esses 4 elementos eles seriam capazes de dar origem a tudo o que existe no nosso meio, a tudo que existe ao nosso redor. Então cada um desses pensadores, cada um desses filósofos da natureza, eles tentam, diante de um elemento, tentar entender e tentar fazer com que fique mais claro, mais fácil essa nossa compreensão, de uma maneira mais justificada, de uma maneira mais plausível, de como as coisas acontecem ao nosso redor, de como as coisas se estruturam, de modo que a gente possa mesmo questionar e não apenas ficar embasado, ficar estruturado naquela questão mítica de que tudo existe em função de crenças, de senso comum, das divindades daqueles deuses. E saber que as coisas que estão ali ao nosso redor, elas têm um fundamento, elas têm uma explicação, e é isso que esses pré-socráticos vêm demonstrar nesse início, e que na sequência, logo depois que a gente está na era socrática, na era moderna, a gente entende que todo esse estudo, toda essa busca que os pré-socráticos fizeram foi para nos mostrar o sentido da filosofia, como que ela se estrutura, que é essa arte de questionar, a gente não simplesmente aceitar as coisas como elas nos são apresentadas. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, deixem o gostei de vocês, se inscrevam e compartilhem, tá bom?